Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que deu um migué e não foi ver a gente enquanto a gente estava no Brasil. Olha, guardei a mágoa, guardei. Vai cuspir a abelha no podcast, olha aí. Que não é a falta de dinheiro, meu povo? Esse país está em crise, não sei se vocês perceberam, pelo menos eu. Mas eu sou o Gustavo Borges e eu estou aqui com a Dri, que veio ao Brasil matar saudade do mato. Olha aí, voltei picada de pernilongo. Tem que explicar, gente, senão vão achar que a gente tá falando... Mato Grosso do Sul. Por favor, gente. Que coisa mais linda, olha isso. Eu vou falar isso aí durante o programa. E eu sou a Adriana, estou aqui no Jetlag pra vocês, olha isso. Só pra quem pede a Adri no Jetlag, tá aqui pra quem não pede também, ela está aqui. Sim, vocês vão entender por que eu não estou no Jetlag nesse programa, porque eu falo demais. Isso, vocês que só escutam o Jetlag, hoje vocês vão ter aí o prazer de ouvir a Adriana De Gasperi, nossa convidada especial. Tomou um choque e a gente hoje vai ouvir. Nossa, verdade. E eu estou aqui com o marido Paulinho, que morou 42 anos no Brasil, voltou agora de viagem pra visitar a família e desaprendeu a atravessar a rua, gente. É isso, desaprendeu a atravessar a rua. Porque não morou em Brasília. Não sabe atravessar a rua mais. Brasília é outra coisa, né? Brasília não tem esquina. Eu lembro que quando eu era criança na escola, eu falava, Brasília não tem esquina. Eu fui pra Brasília, achei um monte de esquina, cara. Eu falei, que história é essa que não tem esquina? Não tem cruzamento. E nós estamos aqui pra essa, podemos dizer, né, uma nova temporada do Jetlag. Não, que tá no meio do ano, né? Que, enfim, a gente voltou do Brasil agora, tá meio perdido nos tempos. Mas estamos retomando. Esse é o primeiro episódio que a gente grava. Estamos perdidos nos depois tempos, de voltar pro Brasil. Língua, é Jetlag total, assim. Pra quem no não horário, sabe, tudo. Vocês que estavam acompanhando o podcastirmãos.com viram que o podcast não parou nesse tempo no Brasil, mas nós deixamos os episódios gravados antes de ir pro Brasil. Na semana passada a gente fez aquela introdução do episódio do Vocari e tal, mas esse é o primeiro episódio que a gente grava mesmo depois da volta e a gente vai contar um pouquinho as nossas experiências nessa viagem ao Brasil e tirar a prova do choque cultural reverso. A gente aprendeu sobre o choque cultural reverso antes de ir, se preparou, colocou a armadura toda pra se proteger e agora a gente vai contar o que a gente realmente viveu de choque cultural reverso depois dessa experiência de quase 2 meses no Brasil. E eu vou ter o prazer de entrevistar o casal Paulinho e Dri De Gasperi. Olha aí que beleza. Nossos convidados especiais. Os convidados do Jetlag. Um hitmaker na Espanha. Olha que beleza. Que legal. Então, gente, só pra explicar, a gente teve um episódio no fim do ano passado, dia 5 de dezembro, foi publicado o episódio 579, Jetlag 54, em que a gente conversou com o Hugo e o André, que já tinham ido pro Brasil. O Hugo, depois de 20 anos morando fora, e o André, que tá morando aqui na Espanha também e voltou já 2 vezes pro Brasil, contou suas experiências. A gente fez esse episódio porque nós, depois de 3 anos morando na Espanha... 3 anos e meio. 3 Vamos anos e contar que os pouquinho. meses contam. A gente voltaria pela primeira vez ao Brasil depois de estar esse tempo aqui na Espanha. Nós vivemos a vida toda no Brasil, né? Não tínhamos morado fora, tínhamos tido algumas experiências fora, mas foi a primeira vez que a gente morou fora, que está morando fora do Brasil e voltaria para ter uma experiência lá. A gente conversou com eles contaram suas experiências e tal, inclusive eu reouvi na ida pro Brasil, para lembrar tudo. Pra pegar as dicas, né? Isso aí. Eu deixei baixado, ouvi no avião. O Matheus Soares, que é nosso amigo do No Barquinho e tal, já gravou com a gente algumas vezes. Ele também, no final do ano passado, ele foi pro Brasil, no avião ele ouviu, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa, vou ouvir de novo. O Matheus mora em Portugal, me preparar. viu, gente? O Matheus tá em Portugal e tal. Falei, eu preciso ouvir pra estar preparado pra isso. E as pessoas podem dizer, 3 anos não é tempo suficiente pra esquecer ou pra perder a rotina. Você passa 3 meses em Minas Gerais e volta falando sou. Então... 3 meses nada, uma semana em Minas já volta falando então, trem, 3 anos e meio eu considero considerável. Então, assim, parece pouco,
Mas pra gente é muito. 3 anos passou uma vida, né? Eu vi esses dias dizendo que quem passa um ano no exterior é como se vivesse 5 anos da sua vida, né? É impressionante. Eu já li estudos sobre isso também, porque como você tá num ambiente completamente novo, não só de idioma, mas arquitetura, cultura, enfim, comida, tudo mais, o seu cérebro, ele se ativa e você absorve muito mais coisas. Tanto que já fazem 20 anos que eu morei na Argentina e eu tenho mais lembranças do período que eu morei na Argentina do que dos 5 anos seguintes, à volta aqui no Brasil. Que legal. Porque Olha que interessante. aquelas lembranças, elas são muito fortes, os nossos sentidos mesmo. E até os coisa cheiros, de cheiro, os isso que eu ia barulhos, falar. Até cheiro, barulho, olha isso. É como que se a gente ligasse. Então eu acho bacana, talvez a gente possa entrevistar aí esses tent makers que são nômades digitais, por 2 anos em cada país, depois de 10 anos o cérebro deve estar num estresse, né? É verdade, cara. Porque a adaptação exige muito do cérebro, do corpo, das emoções. Exige muito. Isso mesmo. E se você olhar para os filhos de vocês, eles têm o quê? Quantos anos? Então 14 e quase 12. Isso, então ele foi com 9. De 9 para 12 é um quarto da vida, né? Isso, então pra ele ali é como se tivesse vivido o que pra nós aqui nos 42, 10 anos de experiência. É muito louco, porque o Daniel chegou aqui, ele tinha 8 anos. A gente sempre faz essas contas, né? Ele chegou aqui, ele tinha 8 anos. Mas o que aconteceu no último ano antes da vida dele foi uma pandemia. Então ele foi pra escola só até os 7 anos. Mas ele faz aniversário em dezembro. Então ele nasceu em dezembro. Então, tipo, ele foi pra escola só até os 6 anos e meio, começo dos 7 anos. Aqui no Brasil, não lembro. Nem lembro direito. Ele nem lembrava direito pra mim como que era a escola. Quando Mamãe, a gente vê vídeos que é escola, de quando a gente sabe? chegou na Espanha, sabe? A gente vê a diferença deles, né? Como eles cresceram nesse tempo, como eles são outras crianças hoje já, e adolescentes, né? E como eles já devem ser filhos de terceira culturas, mas Totalmente. com muita influência hispânica, né? Sim, muita. Né? Então, assim, a gente ficou esse tempo fora. Depois de um tempo fora, ao voltar, a gente consegue ter essa visão diferente de quem viveu a vida toda lá. Então, a gente vai falar de coisas aqui que aconteceram, de coisas diferentes que a gente notou, que a gente viveu a vida inteira com aquilo. Só que quando a gente tem essa separação, esse distanciamento e depois volta, a gente percebe como é diferente, porque a gente já se adaptou a uma nova realidade. E é isso que é o choque cultural reverso. A gente já falou sobre isso no programa, no Jetlag 54, que é quando você chega numa cultura diferente da sua e tem que se adaptar à nova realidade. Você se adapta tanto a essa nova realidade como a gente buscou se adaptar, diferente de muitos brasileiros que vão pra fora e se mantém na comunidade brasileira, falando português e tal. A gente não tem essa comunidade brasileira aqui e a gente propositalmente quis fazer parte da comunidade espanhola. Então, assim, agora, ao voltar pro Brasil, o que a gente viveu foi o choque cultural reverso. Ou seja, encontrar aquilo que a gente viveu a vida toda e achar algumas coisas muito estranhas. Porque a gente já tinha se acostumado a essa nova realidade. Eu, inclusive, falo muito isso pro Hugo, né? Que tava lá no podcast 54 e que trabalha comigo na Tente. Então a gente conversa sempre e ele ainda tem várias coisas que ele fala, não é possível que no Brasil é assim. E como ele voltou, assim, vamos dizer, muito entre aspas, em definitivo, eu falo pra ele, se acostuma com esse novo Brasil. Aquele Brasil de 1990 que você largou, ele não existe mais, cara. Ele não vai voltar. Não vai. E essas coisas que você não aguenta aqui no Brasil são o seu novo país. Sim, é o seu você novo passe a curtir. Ok, você tem um choque, tomou um susto, mas rejeitar não, né? Não, e a gente saiu do Brasil, a gente ainda não tinha visto o pós-pandemia do Brasil, né? A gente saiu então, no meio. A nossa igreja nos enviou online. Então não a gente foi conhecer o Brasil pós-pandemia, né? Vocês foram lá, vocês voltaram lá na igreja? Sim, voltamos na igreja. Foi aquelas que tem um culto com mais de 100 pessoas? Exatamente. Cara, foi muito estranho ver muita gente. Porque aqui, né, isso já é um choque, né? Na nossa igreja aqui nós temos, e a gente brincava até lá, né, que a nossa igreja aqui é uma mega church, né, com 70 pessoas participando de um culto, porque pra realidade espanhola é uma igreja grande, né? As igrejas aqui, quando existem, tem 20, 30 pessoas, às vezes todas da mesma família se reunindo. A gente tem uma igreja bem variada nesse sentido. E a gente chegando lá na nossa igreja,
igreja, um culto com 500 pessoas. Eu preguei em 2 cultos na nossa igreja com 500 pessoas. E eu trabalhava na igreja antes, né? Uns 3 anos antes da nossa viagem pra cá. Até uns 3 anos, trabalhei 5 anos na igreja. E eu conhecia quase todo mundo. Porque eu participava dos 2 cultos e tal. Eu tava em tudo, conhecia, assim, pelo menos de vista, quase todo mundo. E a pandemia fez essa mudança muito grande. Teve muita gente que saiu, muita gente que chegou. Então, muita gente que morreu. Mas, algumas pessoas que morreram, inclusive. Gente que mudou de cidade. Assim mesmo, né? E assim, sei lá, eu reconheci 30% das pessoas que estavam lá e 30% das pessoas nos conheciam já e vieram nos abraçar. E muita gente veio nos conhecer, assim, que só tinha ouvido falar e tal. Nossa, olha aqueles missionários da igreja que vieram aqui, que a igreja apoia. Legal, vamos fazer um café missionário pra conhecer eles. E teve mesmo. E foi muito legal, cara. Foi muito bom. Mas, ó, eu tenho que fazer alguns disclaimers aqui, né? Já fiz alguns, mas um deles é preparar pra que vocês abram o coração pras coisas que a gente disser e não achar que estamos sendo babacas, tá, gente? De coisinhas assim, só porque tá vivendo na Europa agora. Ai, meu Deus. Ai, porque o atum daqui é melhor que o... Porque... Não, já vou falar. Eu já vou falar. O Paulinho nunca gostou de atum. Não gostava de atum no Brasil. Não gostava de atum. Aquele atumzinho de lata. Atumzinho de lata. Chique, não. Pizza de atum. Pizza de atum, atumzinho de lata. Atumzinho ralado. Sabe quando você ia no pequeno grupo e tinha sempre tem um pãozinho de atum. Patê de atum. Patezinho de atum, delícia. Não gostava, então, o Paulinho não gosta. E aí aqui na Espanha eu comecei a colocar atum no pão, com tomate fresco ralado. De lata mesmo. Pagar, atum. Né? É o que dá. Mas comendo atum e euro. E é o de lata mesmo, de assim, latinha, não é nada especial. Latinha. É no azeite extra virgem, aí né? eu comi essa torrada com atum, falei, nossa, atum é gostoso, gente. Como que eu não gostava disso no Brasil? Inteira. Eu falei assim... Eu não gostei de atum. Eu falei, Dri, mas o atum daqui é diferente. Ela falou, não, é igual do Brasil. Igual você não comia porque você era tonto, né? Eu falei, nossa, perdeu a fui vida. tonto. Perdi boa parte da vida que eu não gostava de atum. Voltei pro Brasil, fui comer atum e é ruim mesmo. Só que aí, ele... Aquela marca da lata redonda, pra você comprar o Gold Não, era lá de atum. Portugal. Não, era um atum fancy aí no Brasil, viu? Bom, era um atum bom. Eu não gostei, não. Aquelas Era latinhas. diferente. E aí, mas pode ser o azeite, né? O pior é que o meu filho também comeu e falou, nossa, mamãe, esse patê não tá bom, não. Tá estragado. Pronto, momento babaquice. Vamos tirar da frente não... os momentos babaquices, né? Presunto, vai lá, né? O salame. Não vamos falar de presunto, gente. Embutidos chegou não tem aqui como, veio comer presunto cozido sadia. Mas é bom, cara. Presunto cozido é bom. Não é nada, é bom. laranjado de tanto corante, pelo amor de Deus. Mas você ia falar das crianças, Dri? Não, então, logo de cara, né, a gente preparou os meninos também, né? Falou, filhos, vocês vão ver que os amigos de vocês cresceram, tem uma outra rotina, uma outra vida, né? Todo mundo é diferente. Às vezes eles querem saber de vocês o que vocês fazem na Espanha, às vezes não querem saber, às vezes perguntam e depois você começa a responder, eles vão ignorar. É normal, cada um seguiu sua vida, né? Como o episódio... Cara, esse episódio do Hugo e do André foi muito bom, realmente, pra gente. Porque às vezes pergunta e vai falar depois da reforma da cozinha ou mostrar a geladeira nova que comprou. E é isso. Isso aconteceu, mas a gente já chegou preparado. Mas é muito isso. A geladeira nova que a gente comprou e tal. E assim, até às vezes era legal. E é bonitinho. Isso, porque, a gente tá com saudade da família. Quer saber o que aconteceu com a família, com os amigos também. Pronto. E a gente encontrou muita gente. Muita gente. Isso foi muito legal. A gente encontrava gente de manhã, de tarde, de noite, muita sabe? Gente. E a gente em casa, a gente ia na casa dos outros e tal. Vocês voltaram das férias precisando de férias? Sim. Mas isso foi até estrategicamente assim. Claro que foi a agenda de Deus, né? Porque a gente tava procurando passagem baseado nas férias dos meninos e nos preços da passagem aérea. E Deus fechou pra gente a agenda. A gente vai esse dia e volta esse dia. Um dia a mais pra cá. Ou um dia a mais pra lá, aumentava quase mil reais por pessoa. E aí a gente voltou pra descansar das férias. Com certeza. Mas daí a gente tava nessa rotina, cara, que a gente curtiu muito, mas a bateria social de alguém introvertido às vezes cansa. E tinha histórias que eu contava, os meninos não aguentavam mais eu falar a frase que a nossa região produz 25% do azeite consumido no mundo, né? Era uma frase que já tava na ponta da língua. Sim, a continuação é melhor. Porque
Porque se o azeite aqui no Brasil tá caro, é porque a gente não fez a dança da chuva lá na Espanha. Sempre essa. E Os meninos já estavam fazendo assim, né? Dança da chuva na Espanha. Então, como a gente encontrava pessoas diferentes, as histórias eram muito parecidas. O que a gente contava, que a gente tinha vivido aqui, era muito parecido. Então, tinha hora que a gente cansava de contar mesmo. A gente queria ouvir, sabe? A gente queria ouvir as pessoas, como estavam, a vida das pessoas. Eu até falava, Dri, agora vamos deixar eles falarem um pouquinho também. Deixar eles contar, a gente quer saber como eles estão, A gente quer saber, sim. E a gente ouviu muito também. Foi muito então, legal. Mas aí vocês começaram esse ouvir com a família. Mas Sim. a família, vocês não ficaram longe, assim? Talvez dos amigos. Depende. Os primos, por exemplo, a gente primos, ficou com um contato no grupo dos primos no WhatsApp. Então, assim, era muito distante, assim, sabe? A gente contava uma coisinha aqui, outra ali. Às vezes comentava uma coisa ali. A gente não tinha uma troca constante e tal. Então foram 3 anos com um baixo mantenimento, como chama? Baixa manutenção. Uma baixa. Foi de baixa manutenção essa amizade, esse contato e tal. Mais uma coisa bem legal, que foi muito positiva, que a gente tava com muito medo, né? Por causa das conversas com quem a gente falava, do tempo longe e tal, que assim, a vida das pessoas foi pra um lado, a nossa foi pro outro. Podia ser que a gente estivesse muito distante e tal. Só que quando a gente tava no Brasil, a gente morava em Vinhedo. E a família da minha parte é de Piracicaba. Onde estão meus pais, meus tios, meus primos. A grande maioria ainda tá em Piracicaba. Quando a gente morava em Vinhedo, a gente viajava de Vinhedo pra Piracicaba, que é 1 hora de viagem. Mas a gente ia, sei lá, uma vez a cada 2 meses, passava o fim de semana com a família. Quando a gente chegou no aeroporto, e um amigo nosso nos pegou no aeroporto e nos levou pra Piracicaba, a gente passou por Vinhedo, eu comentei com ele, cara, eu tô com a sensação que eu tô indo passar um fim de semana em Piracicaba. Não parecia que tinha passado 3 anos, sabe? Tava foi muito lá louco na mesmo. Rodovia dos Bandeirantes, tal, vendo aqueles cenários e tudo. Eu falei, cara, parece que eu tô indo passar o fim de semana queimadas, lá. né, amor? Nossa, que recepção do Brasil, que tristeza, cara. Cara, muita queimada na rodovia. Queimada na rodovia. Viu demais queimadas na rodovia. Aí, chegando em Piracicaba, o que aconteceu? Os meus primos e meus tios e meus pais, eles alugaram uma chácara pra passar o primeiro fim de semana com a gente, que era o feriado de que era o feriado? A gente chegou em julho? 9 de julho. 9 de julho não, foi antes. Não, 9 de julho, sim. Foi 9 de julho, que é feriado em São Paulo. E a gente nem tinha planejado isso, mas deu certinho que meu primo, que mora em São José do Rio Preto, veio pra Piracicaba, passou esse tempo com a gente lá também. Então a gente chegou na sexta-feira à noite chegou todo mundo na chácara, meus tios, meus pais, irmão, tudo. E a gente passou o fim de semana todo juntos na chácara, colocando, se atualizando e tal. E esse reencontro com eles, cara, foi como se eu tivesse voltado 2 meses depois de Vinhedo. A conversa continuou de onde tinha parado. Continuou, cara. Foi muito. E o mais louco até entre os primos, cara. Os primos, a primeira noite já queriam fazer a noite do pijama na sala. Todos os primos juntos. Os primos são os nossos filhos com os primos. As crianças. Crianças eles, entre eles, né? Os primos de primeiro e segundo grau. A gente tá no jet lag ainda, né? São 5 horas de diferença. O Daniel, inclusive, o reloginho dele, ele não mudou. Ele ficou com o horário da Espanha. Então, tipo, a galera correndo, brincando, pegando fogo, porque era, sei lá, 7 horas. Aqui ele ficava, gente, é 2 horas da manhã na Espanha. Já era pra eu estar dormindo, ele ficou sabe? curtindo o jet lag dele. E aí foi mó bonitinho, porque eles falaram, mamãe, a primeira noite a gente quer dormir no quarto com vocês, porque a gente tá muito cansado, ou tá com sono, dor de cabeça, mas a segunda noite a gente quer dormir com os primos. E foi isso, cara. Já e a segunda noite... todo mundo na sala. E todos todos eles cresceram, né, cara? 3 grandes, anos. Né? De 12 pra 15 é muita coisa. Os seus de 9 pra 12. Né, Paulinho? Nossa, cara. Todos cresceram muito. Tem uma história engraçada aqui. Lógico que criança tem uns estirões em épocas diferentes, né? Cada criança tem o seu estirão antes. E a gente tem um sobrinho que ele tem 3 meses de diferença do nosso filho mais novo. E ele é muito fofo. Ele é muito engraçado. Sabe aquele menino engraçado? Você ri com ele o tempo todo? É filho do meu irmão. Cara, ele é muito figura. Esse menino é muito especial. E aí ele chegou, quando ele chegou a gente, ele deu um abraço gostoso em mim, no Paulinho. Aí ele virou... um detalhe, antes de eu contar. Eles vieram aqui ano passado, então fazia fazia um que ano eles tinham vindo aqui. E foi legal que o André e o Daniel, os nossos filhos, eles têm a mesma altura, faz uns 5, 6 anos. Eles crescem desde juntos. Que nasceram, eles têm a mesma e eles têm 2 anos de diferença, só que o Daniel é maior para a idade dele, então acompanha o André o tempo todo. O ano passado, o meu sobrinho veio aqui e os 3 estavam no mesmo tamanho. Eu falei, que legal, os 3 no mesmo tamanho e tal. Aí passou um ano, e qual que foi a reação dele? Aí ele começou, tia, não é justo, só eu que não cresci. Olha o que eles fizeram que eles cresceram. Porque os nossos filhos estão tipo uma cabeça acima deles. Assim, tá muito mais alto, sabe?
muito mais Eles alto. deram um estirão. Mas a gente deu muita risada. Mas aí foi muita brincadeira e tal. Só que uma coisa que eu não tinha me atentado, não tinha me preparado pra isso. Aí depois, na hora, eu até falei um pouco assim. Os nossos filhos, eles conversam bastante. Eles têm um grau de timidez ali, mas são engraçados e tal, falam. Mas eles já adquiriram bastante cultura espanhola. Inclusive, até a formação de frase, a forma como eles falam e tudo. E eu não tinha me atentado, às vezes, que a forma que o espanhol fala é muito bruto, é muito grosseiro, às vezes, muito diretão, sabe? Seco direto, né? E aí eu percebi que algumas pessoas ao redor, parentes nossos, ficou olhando assim a forma como eles respondiam pra gente. Então, assim, sabe, chegou pizza, e aí eu falei pros meninos, vocês querem pizza? E eles, claro, sabe assim? Mas, grosseiramente, pra nós brasileiros. Claro que eu quero pizza. Então. Não, aí, esse tipo, claro claro. é muito grosseiro, claro. cara. E Pro parece ouvido muito do brasileiro. grosseiro, sabe? E o claro só quer dizer sim. É sim. Não tem Sim, problema nenhum. Mas soa arrogante Sim, no sim. ouvido do Então. brasileiro. Não, porque a gente lembra as primeiras vezes que a gente ouviu o Claro e achou estranho. Só que agora pra gente já tá natural. É. E tem muitas coisas que no começo eram estranhas, agora tá natural. Sempre que vem gente de fora nos visitar, a gente de novo volta pra esse primeiro deslumbre inicial, Sim, que é o choque de coisas que pra gente já são naturais, sabe? Então, Sim, e tem voltando pro essas Brasil, a gente coisinhas percebe. mesmo. E o pessoal devia estar, nossa, Paulinho e Adri Os moleques esqueceram como é que voltaram cria mal as educados. crianças. Daí eu falei, não, gente, olha só, os meninos ainda estão com essa coisa. A gente acabou de chegar da Espanha, né? Não tinha nem horas que a gente acabou de chegar da Espanha. Eu falei, eles muitas vezes eles falam português, mas usam sentença no espanhol e algumas expressões em espanhol e tal. Mas é por isso mesmo. Mas o tempo com a família, tanto de Piracicaba, depois de Campo Grande, foi a mesma coisa. Porque a gente passou 2 semanas em Piracicaba, pegou o carro, cara, tem essa, né? Viaja 1.000 quilômetros de carro pra ir pra Campo Grande, que é a terra da Adri. Então, assim, a gente teve o choque da rodovia, que já é bem diferente, né? De dirigir nas rodovias aqui da Espanha, dirigir na rodovia brasileira. Quantidade de carreta e caminhão e tal, que você não tem aqui. E olha que a rodovia que vocês foram foi interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Até entrar no Mato Grosso do Sul é dupla, né? Nem todo, né? Tem umas partes simples também. Depois, no Mato Grosso do Sul é tudo simples. Com obras e tal. A gente tinha um ponto que tinha obras, então a gente ficou parado, tipo, 40 minutos esperando vir a pista de lá, passar todo mundo. Não sei se os ouvintes já liberar. passaram por essa situação. O Gustavo sempre, porque o Gustavo é de Centro-Oeste. Eu acredito que sim. Mas assim, a pista, ela só vem e volta. Então, eles param simplesmente a sua pista. Eles param, eles colocam uma placa gigantesca de pare e você desliga o carro. Uma mão só. Você desliga o Só carro, que é um trecho grande, então assim, da enquanto não rodovia. passar todos que estão vindo da mão de lá e ser interditado aquele lado e Cara, até o último carro passar... 40 minutos parado na rodovia. Nesse mês de julho, eu fui levar os meus filhos para um acampamento do PV em Caldas Novas, que é 4 horas daqui de Brasília. Fiquei 20 minutos numa dessa. Aí, Carro ó, desligado, né? É super pé pra comum, fora, cara. E não tem o que fazer, ninguém fica buzinando, maçãs, nada, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você tá É lá... muito louco isso. Eu falei, cara, eu não lembrava disso. Não lembrava. Mas chegar em Campo Grande foi a mesma coisa, né? De encontrar A família. família. Sim, os primos brincaram assim como se não tivesse passado o ano. Sim, é muito louco, sabe? Eles porque brincaram a mesma coisa. o primo mais velho deles lá agora tá com 19, né? Então a última vez que tinham visto era 16. É um salto grande, 16 para 19. Um homem adulto, né? Mas ele brincou com o de 14 e o de 12. Igual. Uma pergunta pra vocês. Vocês foram pra São Paulo, encontraram com a família. Vocês foram pra Campo Grande, encontraram com a família. Os pais de vocês tinham ido à Espanha? Os meus pais, sim. Com 1 ano aqui, eles vieram. Então já fazia 2 anos que eu não os via. Só que os da Adri não. Os da Adri não vieram. Como é que foi vê-los assim, depois desse tempo? Pra mim, foi uma surpresa muito melhor do que eu imaginava. De verdade. Primeiro que eu tava assim, né? 3 anos passaram pra gente, a gente ficou bem mais adulto, né, amor? Eu falo que eu... A gente amadureceu muito, né? A gente amadureceu até porque a e Adri era uma adolescente quando ela chegou na Espanha. Não, eu canto a música da Sandy Júnior, sabe? Que eu tenho gosto adolescente, mas as costas dói, né? Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. E aí eu fico, gente, meu Deus, eu acho que eu tô ficando muito velha, assim, sabe? De sentir o ciático na viagem, aquelas coisas. Daí eu fiquei assim... Ciático foi a palavra dessa nossa viagem, sabe? O ciático. Muita coisa de 40 velho, mais. Velho mesmo. E aí eu fiquei, alongamento gente... pra cá. Nossa, você sabe, né? Sei. Claro que eu sei.
eu fiquei, gente, agora eu vou ver meus pais, né? Eles provavelmente vão estar bem mais velhos do que eu deixei. Porque faz 3 anos e meio que a gente tá aqui, mas fazia quase 4 anos que eu não via eles, né? Porque a gente tava na época da pandemia, então Campo Grande, a gente foi, depois voltou pra despedir, né? E aí eu tava com medo de ver meus pais e ver eles mais acabadinhos, sabe? Porque por mais que a gente vê pela câmera do celular, não é a mesma coisa. Você não vê ele caminhando, você não vê lavando louça, você não vê conversando, sabe? Essas coisas. E foi uma surpresa muito boa, cara. Meu pai tá forte pra caramba. Tá Que muito bom, que cheio de legal. saúde. Assim, impressionante. Eu falar, pai, a gente vai a pé lá no negócio. Ele, não, eu vou com vocês. E ele vai caminhando mais rápido que a gente, sabe? Nem é isso. Você não falava que ia a pé. Você falava, eu vou de carro. Ele falava, eu vou a pé. Eu falava, eu te acompanho, Sueli. Então eu ia a pé verdade. com o meu sogro e a Drico de carro. Não, Olha, eu fui a pé uma você vez, foi a sim. Mas- Dri. mas a Dri, se tem carro, cara, ela vai Não, escolher o eu carro. fui, eu calma, que que tenho eu que vou brigar explicar. pra ir a pé. Isso até é um choque cultural. Sim, esse é um ponto Porque, muito importante de choque cultural. Porque assim, o meu pai falou, não, vamos a pé. Quanto tempo dá? Ele, dá uns 40 minutos a pé. Eu falei, nossa, é longe, né, pai? Não, mas é de boa. Meu pai tava animado pra caminhar. Ele adora caminhar. Sai pra andar 5 quilômetros, assim, é doido. Mas é o único. É o único é o da único família da toda, família. assim. Tanto em Piracicaba quanto em Verdade. Campo Grande. Foi um choque de ver que as pessoas ninguém pegam um anda. carro pra andar 3 quadras, cara. Cara, isso é verdade. É impressionante, assim, sabe? A gente acostumou a andar muito aqui na Espanha. Principalmente na nossa cidade, que se dá pra fazer tudo a pé. Com boa vontade, você faz tudo a pé. É. Claro que no calor você sofre mais, no frio você vai sofrer um pouquinho mais, mas com boa vontade você faz. Aí eu vendo as pessoas pegando o carro. Pra cara, andar, pra ir, cara. Não, pra ir pra academia, que ficava 3 quadras da casa, Pega o isso carro, foi muito chocante pra mim. Aqui onde eu moro, gente, aqui onde eu moro tem uma vizinha que ela vai de carro pra academia. Academia, gente, é impressionante. Da casa dela na academia deve dar 200 metros. Só que de carro você tem que dar uma Nossa. volta. Mas se ela for a pé, que você passa pelo jardim, pelo campinho de futebol e tal, é 200 metros. 300, Gente, já não faz chega a a 300. esteira, né? Não, Antes. e um dia eu perguntei pra ela, ela falou, sabe o que é o hábito? Eu falei, quanto tempo tem que você mudou pra cá? 1 ano e meio. Eu falei, meu Deus. Nossa, gente do céu. As Quebrar pessoas não esse pensam que hábito. dá pra ir andando, cara. Ainda mais em Brasília, né? Ou na região em que é muito mais fácil pra andar, não é? Não hoje. É que você não Hoje eu tá, proibi você não tá todo no mundo centro sair de Brasília, casa. claro, né? Não, eu proibi todo mundo sair de casa hoje à tarde, porque Seco. estamos gravando aqui numa tarde, É. dessa época da seca aqui de E Brasília. tá com queimada A na umidade- região, né? A umidade hoje, aqui eu tenho um medidor de umidade, está em 10%. Nossa. Cara, isso é baixo E a demais. temperatura está em torno de 31%. Então, assim, tá Caramba, quente. Tá quente, não tá- seco. Mas tá muito seco. É. Mas a vizinha vai 6 horas da manhã, gente. Assim, já Não, que ela é não o dia tem do desculpa, choque cultural, é. eu tenho choque cultural com essa vizinha. Não é possível. Então, mas aí, igual, por exemplo, lá em Piracicaba também, né? Tem a padaria perto, o pessoal vai de carro pra padaria e tal. Mas igual, lá em Piracicaba o Paulinho falou assim, Adri, vamos dar uma volta, vamos... Eu queria comprar remédio e tal, essas coisas que brasileiro faz. Brasileiro que mora no exterior vai pro Brasil, vai fazer o quê? Vai comprar remédio também. Remédio, esmalte, né? Que a mulherada faz. Daí a gente foi a pé e, cara... É horrível É ruim de andar, cara. andar no Brasil. É horrível, é horrível. ruim. Ah, não é preparado pra andar. As calçadas horrível. Não tem dá, sombra, cara. não tem calçada. E aí, por exemplo, o meu pai me chamou pra ir pra casa da minha irmã esse dia, a gente foi a pé. Cara, eu fiquei num cagaço de ser atropelado o tempo todo. Eu ficava gritando com meu Porque pai, você gritando não tem com os como andar na meninos. calçada. A calçada ou não tem, ou é muito ruim, ou tá Tem esburacada. um monte de rua sem luz, sabe? Ou se é uma Uns negócios subida, assim. aquela coisa de degraus entre uma casa e outra, né? Você tem que... Em Brasília é muito plano e tal, mas Piracicaba, que é descida e subida, são degraus de uma calçada para outra. Cara, como que anda com carrinho de bebê, cadeirante e tal? Cara, não o tem vizinho mobilidade constrói nenhuma. uma calçada, o outro vizinho vai construir. Se tem um degrau, ele vai construir no andar dele. Aí você tem que ir pulando o negócio, sabe? Aí É eu ficava- horrível. Só que assim, a gente viveu a vida toda assim. A gente chegou na Espanha e não Os percebeu. ouvintes tá falando, gente, sempre foi assim. É, né? eu sei, é que é papo de babaca. A gente veio morar na Espanha, a gente não percebeu que era diferente. A gente só anda mais aqui. E não reparou que as calçadas aqui não tem esse problema. Chegando no Brasil, eu percebi, caramba, como é diferente. Mas eu não lembro como que é na Espanha. Juro, eu não lembrava como que era na Espanha. Eu falei, como que a gente anda na Sim, Espanha? Como isso que é são as verdade. calçadas lá? Porque dizem que a questão dos degraus é porque tem que entrar carro, tem garagem, tem que ser plano, não pode ser inclinado Mas a e gente tal. fica na Espanha, também tem garagem. Na Espanha tem e tal. subida, tem garagem, eu não lembro desses degraus. Aí eu comentando isso com o meu irmão, com a minha cunhada, né? Chegando aqui, a primeira
primeira coisa que eu fiz um vídeo pra mostrar pra eles, ó, tá vendo? Uma subida, tem calçada Tem e não tem degrau. Tem garagem, não tem degrau. Eles conseguem, sabe? Dá um jeito. Então, Só isso que foi um baita de um choque, Uma cara. coisa que eu percebi que é diferente é que, assim, aqui a calçada, ela é toda feita, provavelmente, pela prefeitura. Ela é igual, todinha, na quadra. Aham. No Brasil, cada proprietário é responsável pela sua calçada, então vai dar essa discrepância, né? Eu não sei De como forma resolver geral, isso. sim, né? Não é em toda cidade, em Então, todo mas lugar, mas é. se já é de forma geral, forçado o proprietário fazer, tinha que ter alguma cláusula ali pra deixar reto, né? Não, tem um monte Dá de mais regra. O pouquinho duro é a de trabalho. fiscalização e tal, mas tem, as regras existem. Se você olhar, cada cidade tem suas E regras. às vezes são coisas antigas, casas entendi. antigas, então às vezes mas as aí- novas vão respeitar isso melhor. Aí não sei. agora você pensa, por exemplo, meu sogro vai na padaria comprar pão, minha sogra, não tem é condições, ruim, sabe? tem que ir pela rua. É horrível, é horrível. Então aí vai pega o carro tropeçar, pra ir. cair, É. quebrar a bacia, não vai sarar nunca mais. aqueles Nunca negócios com mais, idoso, então. né? Aí é entra a questão da complicado, né? faixa de pedestre, cara. Que... Ah, véi, pronto, Mano, já vamos entrar. Olha, eu vou essa falar, foi se a esse pior programa, se você começasse o programa, falando, Dri, qual foi o seu maior choque cultural reverso? Eu ia falar, A faixa cara, de pedestre. atravessar a rua no Brasil. Atravessar a rua no Brasil é uma aventura. Não, gente, a gente quase foi atropelada, gritando com menina aqui, gritando com menina ali. Porque o que acontece? A gente chegou na Nossa. Espanha, no começo, a gente esperava o carro parar pra atravessar na faixa. Sim. Né? Porque é como a gente veio do Brasil. É. Só que 3 anos vivendo aqui, a gente aprendeu como pedestre, viu a faixa, você já pode atravessar que o carro vai parar. E como motorista, eu aprendi a ver uma faixa de pedestre e ficar atento se tem alguém na calçada se aproximando da faixa de pedestre pra você já reduzir a aceleração e ficar pronto precisar pro parar, fato né? dela atravessar ou não. Igual então aqui o em choque Brasília. então aí vendo? provavelmente Nosotros somos más espanholes. aí, ó. Só que aqui o choque foi nessas duas atuações, assim, como pedestre e como motorista. Como motorista, o automático nosso, depois de 3 anos dirigindo na Espanha, é começar a reduzir se você vê alguém se aproximando da faixa. Só que você não pode fazer isso, senão o carro atrás vai bater em você. Então, várias vezes eu tirei o pé do acelerador e lembrei, aí acelerei de novo, mesmo sabendo que a pessoa estava na faixa. Porque o natural no Brasil é quem está na faixa esperar parar de passar carro. Aí você pergunta, então pra Qual é que o a sentido faixa, da gente? faixa, cara? Em Piracicaba, por exemplo, tem faixa em todas as esquinas. Só Cara. que é perigoso você atravessar na esquina, porque pode vir um carro que vai fazer uma curva de 90 graus e você tá atravessando na faixa. A gente ensinou os meninos, não atravessa na faixa, Sim, atravessa sim, no meio é. da quadra, porque você consegue ver se vem carro dos dois lados, cara. Não, inclusive eu tava com a sua mãe no centro de Piracicaba andando, aí eu fui com os meninos pra atravessar na faixa, né? E ela, não, vamos atravessar no meio da rua, que é melhor. E é melhor E é mesmo, melhor cara. mesmo, E é melhor, sabe? né? Mas isso aqui em Brasília é igual aí na Espanha. Bom, É. talvez as existem pessoas- cidades que têm essa cultura, né? Talvez as pessoas não desacelerem tanto, né? Talvez esteja distraído, assim. Eu não recomendo que a pessoa saia andando na frente. Mas se você para do lado da faixa, os carros param pra você passar, né? Isso aqui em Brasília, É, então. sei lá, uma Cultura, eu sei campanha que na é. década de 90 resolveu isso aí e até hoje funciona. Então, é algo que tem que ser trabalhado, né? Eu sei que, acho que em Caraguatatuba, que é Ubatuba, não sei. Caraguatatuba também, eu lembrava que era assim. Que era essa Ah. coisa, assim, de lá você põe o pé na faixa, os carros param. Então, assim, é uma cultura que tem na cidade. E como é uma cidade turística, até quem vem de fora aprende a fazer isso. Aprende. É igual que em Brasília não buzina, gente. Que em Brasília você vai chegando na cidade, tem placa. Em Brasília evitamos buzinar. Aham. Você não ouve buzina. Olha que Aí legal, você- cara. Se alguém buzinou, você fala assim, chegou ontem. Mudou pra cá, veio de avião. Porque o cara não sabe. É. Nossa, que legal. E aqui também, né? Não tem buzina. Cara, é. mas é muito louco, porque a gente tem criança, né? E a gente esquece de como que faz pra atravessar. Então, aqui a gente E várias vezes fica eu começava tranquilo. a atravessar e voltava. Começava a atravessar e voltava, aí eu saía correndo. É, você corre. E A aí gente na fica- Espanha, os meninos andam a pé sozinhos pela cidade? Então, Sozinho, totalmente, vão pra fácil, assim. Vão pra escola, escola, sozinho, vão volta, pro E lá em centro. Campo Grande? Não. É que Campo Grande a gente fez muita coisa tudo junto, Não, né? mas as suas sobrinhas fazem coisa não, a pé? Não, Não fazem. Não, até porque é longe, né? É tudo longe. Não, Campo mas Grande... e da casa do seu irmão pro seu pai não é longe. Não, Eles não não, vão a aí pé. não vão a pé. Não vão. Porque é aqui perigoso, faz. né? Aqui faz e a gente fica tranquilo. No Brasil a gente não tinha segurança de deixar os meninos saírem de casa sozinhos. Não, Por é medo super do trânsito, porque eles não tranquilo, é. sabem andar no trânsito de Piracicaba, por exemplo. Não, é Não, eu complicado. tinha medo, cara. A gente foi comprar algumas coisinhas, eu e o Paulinho, e aí os meninos foram com as famílias que estavam lá, né? A família do irmão dele, a da mãe dele. E aí eles foram pra lá. E eu falei, gente, eu esqueci de falar pra eles dar uma olhada nos meninos, uma orientada nos meninos, porque eles não sabem atravessar. Cara, a gente chegou na sexta-feira, na segunda-feira de manhã, cedinho, eu fui na rodoviária buscar um amigo nosso. Aí a gente foi tomar café da manhã na padaria. E
eu não conseguia atravessar a rua. Eu falei pro Paulinho, eu não consigo atravessar. Medo. Eu tenho que entro sair no correndo. Sabia, é. entro no entro. Tem que correr. Sabe, é aquelas ruas que não tem semáforo, então passa carro toda hora e eu falei, e agora? E tem Como uma que eu vou? faixa na sua frente, você não sabe o que fazer E com a eu, faixa. eu saí correndo entre um carro e outro, gritando, sabe? Agora, o último ponto de trânsito é dirigir também é muito diferente, cara. Principalmente Dirigir. em São Paulo. Nós Nossa, fomos de Piracicaba para Santo dirigir André, em na São casa dos Paulo. amigos muito queridos que nos receberam lá. Nath e Henrique, que foi muito gostoso, mas a gente passou por São Paulo para encontrar outros amigos muito queridos, o Steve e a Ana, para almoçar junto com eles. Cara, e dirigir, entrar em São Paulo. Na verdade, assim, a rodoviária que você tá chegando em São Paulo, cara, você já começa a ficar tenso. Fica Porque nervoso. pode vir carro de qualquer lugar. De qualquer lugar pode vir E carro. moto E pode passar moto por nos cima. corredores. Então, pra você mudar de faixa, você tem que ficar muito atento. Então, assim, a gente já morou na Grande São Paulo, a gente já trabalhou em São Paulo, sabe como que é. Mas depois você distancia e voltar, você vê como o negócio é caótico. Eu cheguei em São Paulo, na casa, Chegou pedindo. no restaurante, com dor aqui, Pedindo um toda, Dorflex. como chama isso aqui? É lombar? Não é lombar, lombar é Não, embaixo. isso aí não é lombar. Lombar aqui embaixo. Lombar é lá embaixo. Como chama isso aqui? É cervical? Com dor nessa cervical, parte de cima, pescoço. assim. De tensão, de dirigir, cara. Eu Ele tava nervoso mano, mesmo, nossa, eu não lembrava de como é tenso e tal. É coisa que a gente também não tá mais acostumado, que uma que a gente mora no interior, mal dirige, mas se a gente precisa, mesmo em Madrid, é super tranquilo, Cara, né? Madrid é muito tranquilo dirigir. As placas são As enormes. avenidas são Não largas. tem moto. Moto anda igual carro Moto anda em igual Madrid. carro, Eu então já dirigi lá, é verdade. Aí foi É até chocante. estranho. Então, é estranho você ver uma Pra mim, moto né? atrás do outro carro, né? E aí, como é que foi o choque cultural dos preços? O choque reverso. Ai, Sabe? pronto. Muito diferente. Isso eu comentei bastante lá também. Porque, assim, a gente já tinha ouvido falar que as coisas tinham subido. E a gente já tinha deixado de converter de euro para real estando aqui na Espanha, né? De vez em quando convertia para ter uma noção, para ver que valia a pena pagar em euro e tal, né? Só que todo o meu padrão de preços era de 3 anos atrás. Era antes da pandemia. Isso. Ou durante a pandemia. No começo. Qual foi meu choque a entrar pela primeira vez no supermercado e ver numa ponta de O supermercado gôndola... que a gente sempre Lembra? foi É. quando a gente morava em Vinhedo. Numa ponta de Sempre. gôndola, um saquinho de batata palha de 100 gramas, que diminuiu, né? gramas. Os produtos já diminuíram todos, as embalagens diminuíram. Eu lembro que era 150, 180, 200 Gente, gramas. o biscoito wafer é uma fileirinha só agora. Como? Tem de 2 também, depende. Eu não vi. Mas de a hora dois. que eu vi a batata palha de 100 gramas por R$9, cara. Isso foi chocante demais. Porque Pacote de fandangos por R$15. Eu falei, não, gente. Porque o padrão que eu tinha era R$3,50, R$4 por 150, 180 gramas. Aí R$9, Diminuiu 100 o gramas, foi um choque, cara. Aí a partir daí tudo foi chocante, né? Todos os preços Tudo e tal. foi chocante. Porque não que eu convertia pra euro, eu convertia pros preços de 3 anos atrás, quando eu saí de lá. Você pegou a inflação dos últimos 3, 4 anos aí e colocou de uma vez. Foi o Você viu choque. ela de uma vez. A gente E aqui tudo. foi vivendo ela aos poucos. Você, Exato. recebeu ela de uma vez. Então foi muito interessante. Não, até a gente brincou o lance do Fandangos. A gente ficou parado, né, eu e o Paulinho, na frente da prateleira, olhando o Fandangos. Não, porque agora tem o fandango agora? pequenininho, assim, sei lá, de 50 gramas, tá na prateleira. Antes ele era vendido num saco com um monte de outros sabores, que você tinha o preço do saco. Agora eles separaram e colocaram ele separado. fandango gigante, Aí tem o né? pequenininho, o médio e o grande, né? Aí você fica, gente, vamos ter que levar, porque o menino tá com vontade, de comer fandango. Tio. E esse choque é muito importante de lembrar de quando a gente chegou, porque a gente passou 7 semanas no Brasil, né? Quase 2 meses. E no final, nossa cabeça já tinha se adaptado à nova realidade, aos novos preços. Aí eu já via que, assim, pagar R$20 de uma coisa não é mais tão caro. Já é barato pagar R$20 de um sorvete, Sim, sei lá. a gente já mudou. Quando a gente viu o preço da chinela havaiana, a gente ficou chocado. Aí a gente pensou, ok, R$60 numa chinela havaiana, eu acho que esse é o preço É mesmo, o preço, sabe? né? Porque na Europa vai ser 60 euros, né, o Havaiana. Então já vale a pena você comprar aqui. O açaí também. É. A gente foi comprar açaí. Os meninos, nossa, foi colocando aqueles açaí self-service, né? E aí eles foram fazendo a voltinha. Ai, mamãe, tô com muita vontade de comer açaí. Aqui não tem açaí, viu, gente? A galera que tá ouvindo a gente aí não tem açaí. E aí fazendo açaí, colocando. Aí eu falei, ai, meu Deus, sei quando pesar vai ficar muito caro. Daí pesou, deu tipo R$28 o potinho de açaí dele, né? Falei, nossa, isso no Aí a Carrefour. gente converte pra euro e fala, pô, eu pagaria 5 euros de um pote. de um toletão Sorvete. desse de açaí? açaí, Pagaria, né? Então vamos fazer o quê, né? Não tem na Espanha, tem que comer aqui mesmo. Como nossas referências
frequências mudam, né? Elas mudam tão rápido. Vocês conseguiram se readaptar em 7 semanas, em quase 2 meses já estavam adaptados de novo. Voltaram pra aí, lá se foi fazer cálculo de novo, não é? Tudo de novo. Só que aí, cara, a gente fica mais em paz quando a gente converte hoje e vê que os preços estão meio equiparados, sabe? Cara, tem muita coisa que a gente viu que tá igual do Brasil mesmo. Aqui, antes a gente pagava, falava, nossa, no como Brasil tá a gente pagaria caro menos aqui, disso. Meu Deus, caro. E aí depois a gente vê e fala, não, cara, Tá convertendo tá muito parecido no Brasil. Um dos choques que eu lembrei agora, que quando eu cheguei, eu notei, e isso acontece sempre, quando a gente passou 2 meses nos Estados Unidos e voltou pro Brasil, aconteceu isso, é o choque de ouvir português de novo na rua. Nossa, isso é verdade. Porque aqui dentro de casa, a gente tá falando em português. Mas no que eu passo pela porta, a chavinha muda automaticamente. Se eu vou falar no balcão da padaria ou do supermercado, já é automático vir no espanhol. Então eu tive que trabalhar o fato de ir e voltar de novo. Por exemplo, sempre eu pago com cartão, né? Aqui é automático, ela fala o valor, a pessoa fala o valor, eu falo com tarjeta. Mas é automático. Automático, com tarjeta. Então a pessoa falava o valor pra mim em português, a primeira coisa que vinha na mente era com tarjeta. Aí eu tinha que traduzir, mas não é tarjeta, é cartão, é com cartão. Mas ninguém fala com cartão, fala no cartão. Mas se eu falar no cartão, ela vai perguntar se é crédito ou débito, então eu já tenho que falar no crédito. Então, esse processo todo passava na minha cabeça em milissegundos e eu dava uma travadinha no crédito. A primeira vez comigo foi isso também. Eu fui pagar, ela falou, forma de pagamento? Eu falei, com cartão. E ela, no crédito ou no débito? Eu, fofo! É crédito ou débito? O que aqui não tem, seu cartão é cartão, né? Mas aí tudo é crédito ou tudo é débito? Até tem débito, mas... Eu fui ver sobre crédito, isso, você né? tem que pagar uma taxa a mais pra ter débito no cartão, sabe? Tudo é crédito. Então, é tudo crédito cobrado no fim do mês, é o que eu uso aqui, sabe? Um crédito, mas que é cobrado no fim do mês, então, não é parcelado, nem aí nada. Nunca perguntaram pra mim se é crédito ou débito. Você passa o cartão, ela põe o valor, ou aproxima o celular, tudo na verdade, crédito. E já foi. E outra coisa que foi bem interessante, também tem a ver com os encontros que a gente teve, nós passamos pelo tempo tenso da polarização, né? Enquanto estávamos aqui e acompanhamos as últimas eleições remotamente. Então a gente só via o que as pessoas estavam colocando nas redes sociais, nas notícias e tal. Eles são muito mais nervosos na rede social, ao vivo é muito mais leve. Cara, e na nossa mente tava, nossa, o que aconteceu com esse nosso amigo, cara? Ele tá on fire, parece que assim, tá soltando sangue pelos olhos. Como vai ser quando a gente encontrar ele de novo? Sabe? Porque era o que a gente tinha, cara, de lembrança. Aí a gente encontra e vê que é a mesma pessoa, cara. É manso e humilde. Gente, boa demais! Você fala mais, gente. Por quê? Tira a rede social dessas pessoas, pelo amor de Deus. Porque assim, a gente acompanha notícias do Brasil. Eu tô entrando todo dia em sites, a gente entrava no Twitter pra ver coisa e tal. Assiste de vez em quando um jornal. Entrar no Twitter. Hoje não dá. Aqui dá, né? Mas não tem mais notícia do Brasil. Mas não é a mesma coisa. Ninguém treta igual brasileiro, cara. O Twitter vai fazer muita falta. Muito. Então, a gente tava bem informado até com muita coisa que tá acontecendo no Brasil, as queimadas, tudo, a questão do Twitter, tudo a gente tá acompanhando, né? A gente sabe. Só que a gente sabe com o distanciamento, né? A gente não tá vendo as pessoas na rua comentando sobre isso, o que a nossa família está falando, como que é o jantar de Natal, a gente não tem mais acompanhado. Então a gente criou muita coisa na mente que chegando aí foi tudo quebrado, porque as pessoas são as mesmas. Graças a Deus, graças a Deus. Porque Deus, né? aqui a gente que viveu aqui, a gente sabia, as tretas eram online, o Pateta dirigindo do filme lá da década de 70, 80. O cara entrar no volante, ele vira um monstro, sai de fúria do Michael Douglas. Calmo e sossegado. O Pateta dirigindo, é isso aí, cara. Era muito a mesma bom. coisa, cara. Nossa, quantos amigos eu falei, não, esse aí eu vou deixar de ser meu amigo. Aí encontrava, falava, era muito legal. É legal, é isso mesmo. Cara, gente boa, é muito isso. Então foi um choque positivo, né? Porque a gente criou uma coisa na mente e foi diferente. Sim, tinha gente que eu até falei, amor, acho que é melhor a gente, né, tomar cuidado. Nem e chegava, contar, cara, era tão legal. Eu falava, meu Deus. É claro que a gente evitava alguns assuntos, né? Isso, mas todo brasileiro evitou esses assuntos e beleza. Festa de Natal, né? Tem tanta coisa... silêncio. Não, tem tanta coisa pra conversar, cara, acontecendo nesses 3 anos. Por que a gente vai falar de política, né? Tem muita coisa mais importante. Não é? Muito bem, cara, muito bom. E outra coisa que foi um choque muito positivo pra mim, que eu fiquei muito
impressionada. E até os meninos repararam isso. Mas assim, a gente foi julho e agosto. Então assim, a gente sabe que algumas pessoas trabalharam e outras pessoas tiraram férias. As crianças estavam de férias em julho. Então assim, a gente teve tempo com os sobrinhos, com os primos, filhos dos primos, que tem idade dos nossos filhos. Mas mesmo assim, os primos estavam trabalhando, sabe? Minha família, meus irmãos, trabalhando Nossos tudo. pais já são aposentados, estavam em casa então. com a gente, né? Mas assim, todo mundo tem a sua rotina, tem a sua vida. E, cara, eles fizeram um esforço absurdo pra aproveitar o máximo de estar com a gente. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Qualquer Sabe uma oportunidade coisa assim passavam pra estar com a gente. Sabe assim, da prima falar, eu terminei minha consulta agora e eu tô indo passar aí pra ver vocês, nem que seja 10 minutinhos, sabe? A prima dentista do Paulinho. E meu irmão tô saindo do posto de saúde, eu quero ver vocês. Sabe assim, os nossos todo pais mundo todo fazer dia um esforço querendo pra estar com a fazer gente, comida que nos agradasse. Tanto que a gente engordou, né? Não tem como, né? Não, e todas as casas que a gente foi, as pessoas, eu quero uma lista do que vocês querem comer. Aí nossos pais fazendo, nossos irmãos, cunhados, primos e tal, tudo né? amigos, a casa dos amigos que nós fomos, tal, sempre fomos muito, infelizmente, gente, amigos que nos receberam, não vai dar pra citar todo mundo aqui, tá? Mas saibam que foi muito importante pra nós. Muito cada especial, um desses encontros. De ver que a galera fez um esforço mesmo pra de separar ver a gente, tempo, sabe? de dedicação, Esforço, de se encontrar muito. Então fomos muito cuidados. Pra ver a gente, muita né, amor? gente viajou. Muita gente viajou pra ver a gente. Que legal, né? Pra estar com a gente. A gente se sentiu muito amado. Vocês achavam que ninguém nem ia dar bola, né? Foi bom pôr a expectativa lá embaixo, porque a gente foi surpreendido. O pior é se a gente coloca lá em cima e não é daquele jeito. Então o que a gente tá falando, assim, é um complemento ao episódio anterior, mas não é todo o episódio anterior. Então tem coisas que você tem que se preparar pra se frustrar. Pra gente foi muito positivo, mas tem coisas que você sabe, tem que seguir preparado que não vai ser do mesmo jeito. E era né? super normal, sabe? Porque todos os primos, tios, tava todo mundo trabalhando. Todo mundo com a sua rotina de trabalho. Então a gente não achou que todo mundo fosse se espremer pra querer ver a gente. Ou tipo assim, vamos se espremer pra ver a gente uma vez. Vamos fazer especial uma vez só? Mas não, queria estar junto o tempo todo, sabe? Isso é muito legal, cara. Foi muito legal. E o que vocês não comeram ainda? O que vocês não comeram ainda? Tudo era. O que vocês não comeram ainda? A gente fez o bingo de tudo que a gente queria comer, cara. Não faltou nada. Só assim. faltou... Mais de uma vez, inclusive. Minha mãe ficou muito triste que ela não conseguiu fazer quiabo pra mim. É que não tinha, não era a época. Porque o quiabo tava verde. Mas, cara, tudo que a gente... Até o arroz carreteiro que eu tinha esquecido, a gente comeu. Teve coisa que a gente nem lembrava que sentia falta e comeu, sabe? Sabe? Foi muito... Eu falei, cara, não lembrava que essa pessoa tinha no Brasil. E, cara, todas as refeições. A gente sentava pra comer, os meninos falavam, isso aqui não tem lá, né, mamãe? Eu falei, não. Então aproveita. Cara, todas as refeições tinha itens de coisas que não tinha aqui na Espanha. Todas. Não teve exceção de, tudo que tem aqui tem na Espanha. Não tem. Isso aqui... Colocou as vitaminas tudo em dia. Só uma pergunta. Vocês chegaram aqui e foram fazer tudo os médicos ou vocês vão no médico na Espanha? Aqui a gente tem um bom acompanhamento médico. Mas eu fiz um item do bingo. O item do bingo do missionário retornante. Sabe que, calma, o item do bingo do missionário retornante é comprar Havaiana. Isso, né? com certeza. A gente ganhou de comprar presente da nossa igreja. Comprar remédio. E tem E as comidas e tal, que é experimentar. As comidas, os médicos e o dentista. Ai. Porque assim, aqui a gente tem um acompanhamento suave de dentista. A gente consegue fazer limpeza e tal. Tá dentro do nosso plano de saúde, a gente tem direito a uma revisão e limpeza a cada 6 meses. É top a limpeza. Isso é legal, feita, é bem de feito. tirar tártaro, tudo. Só que a minha prima me acompanha como dentista desde que ela se formou como dentista. Ela é dentista... A prima do Paulinho. Ela é muito boa. É muito boa. Então ela cuida dos meus dentes desde meus 17 anos, mais ou menos, né? E a gente foi lá, marcou, e eu tava com uma dorzinha. Eu tava preocupado, essa dorzinha a gente conseguiu controlar com anti-inflamatório e tal. Ela abriu espaço na agenda pra Foi mais me atender. cedo pra atender você, né, amor? Me atender assim que eu cheguei lá, né? Aí fiz o bingo do quê? Cara, o dente dele desistiu de viver. Meu dente morreu. Primeiro, assim, vai ter que tratar canal. Falei, pronto, né? Todo missionário que volta pro Brasil tem que tratar um canal. Faz um canal. Vocês são muito clássicos. Só que aí eu descobri que é mais sério ainda. Vou ter que remover o dente, vou ter que fazer prótese e tal. E não dava pra fazer isso no Brasil, porque não tinha tempo hábil
pra Nossa, isso. olha Até aí. enxerto ósseo eu vou ter que fazer pro negócio. Ou ficar com o buraco aqui, né? Então, ela passou pro vizinho dela, que é o cara especializado nisso, fez todo esse diagnóstico, tratou o canal, mas deixou pendente. Tô com curativo aqui na Espanha, vou ter que continuar. Mas assim, tive que passar por essa péssima notícia estando lá. Já tô vendo o Paulinho voltando ano que vem pro Brasil. Já tô vendo. A hora que eu fizer o orçamento aqui, né? Vai ser mais barato comprar passagem lá, fazer o tratamento. Só que a Dori tem que passar, cara, pra fazer todo o processo, coisa de 6 meses, Não, sabe? o tratamento tem dele como. não tem jeito. Acho que até 1 ano, se for. Do jeito que for fazer. Vai, volta, faz não sei o que, espera, implanta, bota a coroa. Mas ele tá aqui ainda, tá? Depois você fala do meu ciático, ó. Eu perguntei pra minha prima... Todo ficando velho. Eu perguntei pra minha prima qual que é o limite que eu posso esperar pra cuidar disso. Ela falou, não, chegando lá, vai atrás disso urgente. Paulinho, quanto tempo esse curativo dura na minha boca? 15 dias. Já 20 faz dias, 15 dias e ainda não fui atrás. Tem que agilizar isso. Bom, todo jet lag a gente acaba caminhando para o cristianismo, para a igreja e tudo mais. Como é que foi ver o cristianismo aqui no Brasil? Como é que foi olhar para as igrejas com esse olhar agora, um olhar de missionário transcultural, que vive dentro de outra realidade? Então, a presença evangélica no Brasil, de novo, por mais que a gente já tivesse acostumado, você ter esse contato de novo é bem diferente. Porque aqui na Espanha, a gente pode dizer que a gente conhece todos os evangélicos da nossa cidade. Todos. Então a gente não vai esbarrar com um cristão aqui, alguém com uma camiseta evangélica que a gente não sabia que era cristão. Ou um carro com adesivo evangélico. Acho a gente que nunca nem viu, tem né? adesivo evangélico. Nunca viu adesivo evangélico aqui. Aí, o primeiro choque que eu tive foi quando eu cheguei, no segundo dia que eu tava lá, né, depois da chácara, meu pai foi na fisioterapia, eu falei, eu te acompanho, eu te levo lá e tal. Ele entrou pra fisioterapia e eu fiquei do lado de fora, tava respondendo alguma coisa no celular, e de repente comecei a escutar música gospel. E aí eu olhei do lado, era uma mulher com um celular vendo Reels. Então eram vários Reels, assim, que tinham música gospel tocando. E foi muito chocante, sabe? Que você não conhecia. Não conhecia. Então eu encontrei uma outra cristã na rua. Eu sei que isso é natural pro brasileiro, mas pra mim foi chocante, sabe? Caramba, que estranho, porque isso não era normal nos últimos 3 anos pra mim encontrar. E tem até o lance assim, porque assim, quando a gente voltou pro Brasil, por mais que a gente sabe que era só visita e passeio, a gente sente que o Brasil é a nossa casa também, né? Então aqui na Espanha também é a nossa casa. É engraçado, até quando eu voltei pra Espanha, eu coloquei nos stories a música do Lulu Santos. Eu tô voltando pra casa outra vez. Que eu tô voltando pra casa também, né? A nossa casa é aqui agora, aqui né? também, né? Sim, Até claro. lá e também, de certa forma, lá. É lá e aqui. É. Então, meu corpo, minha mente falava, tá, você tá em casa, e aí eu tô caminhando pela rua e tal, e eu olho, tipo, um carro, esse carro pertence ao Senhor Jesus. Aí eu olho e falo, sabe, alguns segundos eu fico, nossa, que estranho. Aí depois, aqui é normal. O adesivo do carro que pertence a Jesus, né? E isso aí nas igrejas, ver tanta gente, sabe? E ver essa coisa de mudança de igreja também é chocante pra gente, sabe? Porque aqui, as pessoas que vão na nossa igreja não são necessariamente porque encontraram a igreja mais legal possível, mas é porque é a única que tem num raio de 100 km, 150 km, entendeu? Tem gente que viaja 1 hora pra estar com a gente porque não tem uma igreja no pueblo deles, né? Então quando eu falava isso pra igreja brasileira, eu não sei o quanto as pessoas compreendiam o tamanho do desafio e como é diferente a realidade lá, né? A gente foi em algumas igrejas lá, então eu encontrei numa igreja pessoas que eu conhecia de outra igreja, que já tinham circulado, entendeu? Isso é verdade. Então, isso é muito curioso e é uma realidade muito diferente do que a gente vive aqui. Não, isso foi muito interessante mesmo, de, tipo, a pessoa tá numa cidade, anda um monte pra ir pra outra cidade pra ir toda na igreja, sendo que na cidade dela tem um monte de igreja, sabe? E pra gente aqui é uma realidade bem diferente. Essa também, A gente vai gravar um jet lag daqui uns episódios, talvez o próximo já seja esse. Tô ensaiando aí, que é um casal que eles moram numa cidade que só tem eles, de crente. Olha aí. Olha aí. Eles estão aqui tem procurando, vários. né? Aqui Claro que tem eles não vários, conhecem ainda todos os 3.000 habitantes. Mas a igreja mais próxima é 300 quilômetros. Não, cara, aqui na Espanha tem uma organização chamada Decision, que a gente fala Decision, achando que era em inglês, mas ela é espanhola. Não, mas então a primeira vez que eu Decision. entrei no site foi em inglês. Tava em inglês, era porque Decision. que eles fazem as estatísticas
estatísticas da presença evangélica na Espanha. E são mais de 9 mil pueblos. O que são os pueblos? São vilarejos ou pequenas cidades, elas têm prefeituras e tal, elas variam de 300, 500 habitantes a 5 mil habitantes. São cidades fechadas em si mesmo, assim, né? Porque no Brasil tem muita coisa das cidades se conectam e tal, mas são vilarejos que você vê, assim, às vezes na montanha e tal, andando pela rodovia, que estão lá e tal, que tem sua prefeitura, e geralmente vivem dependentes da cidade grande que está perto. A nossa cidade, por mais que tenha 60 mil habitantes, só é uma cidade grande que tem alguns pueblos em volta. São mais de 9 mil pueblos na Espanha, sendo que 90% deles não tem a presença de um evangélico. Mais de 90%, acho que é 92% desses pueblos não tem a presença de um evangélico. Então a gente tem duas famílias de dois pueblos diferentes que viajam uma hora para estar com a gente, para participar dos na igreja. É isso aí. Porque essa é a realidade espanhola, né? Comparado com do Brasil. É isso aí. Aí os nossos crentes aqui no Brasil estão desperdiçando a oportunidade, né? Então. Enquanto estão aqui, não foram ainda levar o evangelho onde o evangelho ainda não chegou. Aí o cara, esse fim de semana eu não vou não. Tô cansado. Pois é. Então, quando a gente vê isso e volta e vê tanta gente, né, com tanto potencial que podia servir, que podia fazer, que podia trabalhar, que podia estar aqui ajudando a igreja evangélica espanhola, isso é outra coisa. Vocês ficaram com essa vontade de levar um monte de gente com vocês? Você vai pra esse pueblo, esse vai pro seu. Cara, esse aqui tinha a cara daquele. Eu fiquei com muita vontade, Então, cara. eu fiquei com alguns poréns, assim, sabe? Porque a gente também viu muita gente chegando aqui quebrando a cara, por não entender a realidade, entendeu? Então, assim, não que a gente entenda ela completamente, mas eu não vejo tão efetivo alguém chegar, um brasileiro chegar num pueblo e tentar montar uma igreja. Eu vejo mais efetivo ele apoiar um espanhol a começar uma igreja, sabe? Porque o espanhol é que vai atrair os espanhóis. O brasileiro vai atrair o brasileiro, no máximo atrair latino. Outro latino. Então as igrejas de brasileiros, em geral, aqui são formadas por brasileiros ou latinos. Sim, então, o que a gente tá fazendo, não vou dizer que é o melhor modelo possível, mas o que a gente tem feito é apoiar os espanhóis na igreja espanhola, dando o protagonismo para os espanhóis. Esse trabalho humilde, assim, de bastidor, de estar por trás, discipulando, ajudando, mas deixando os espanhóis alcançarem os espanhóis. Então, assim, é importante, mas tem que ter esse porém. Então, a pessoa tem que ser preparada, né, Paulinho? Às vezes eu fico assim, olhando algumas pessoas indo pra fora e elas não estão preparadas. Nem pra ir pra fora como missionários, nem pra ir pra fora como pessoas. Sabe? Cara, vão se dar aí mal, queima sabe? tanto, Certeza. sabe? Porque assim, o que a gente falou bastante no Brasil, pra quando as pessoas perguntavam pra gente com relação à realidade, cristão perguntava pra gente da realidade do evangelho aqui na Espanha. Pessoa não cristã perguntava pra gente com relação ao racismo. Sempre. Principalmente por conta dos episódios que teve com o Vini Júnior e tudo isso. Então, a gente falou muito, por exemplo, com relação ao primeiro tópico, da realidade do evangelho aqui, a gente falou muito isso mesmo. Essa Decision, que é essa organização, ela tem o censo de 2021. E dentro desse censo de 2021, eles falam que tem de 2 a 4% de evangélico aqui, na Espanha. É muito pouco, é muito pouco. Só que fica menor ainda quando esse censo é entre evangélicos espanhóis. É coisa de 0,2%, sabe? É muito, muito pouco. Então, o espanhol, quando ele olha pro evangélico, primeiro que ele nem sabe o que é evangélico. Não sabe que existe. Não sabe. E aí quando Às a gente vezes, explica pra a palavra ele... protestante eles vão entender por causa da história, reforma protestante e tal, mas assim, uma protestantes seita que surgiu lá... É coisa dos ingleses também, né, amor? E aí, quando eles entendem o que é o evangélico, eles acham que é uma religião do imigrante. Ah, essa é uma religião do imigrante, é uma religião do estrangeiro. Porque a grande maioria dos evangélicos que estão na Espanha são de latinos que estão aqui na Espanha. Os latinos ou os romenos, né? Os gitanos, que são ciganos, né? Que tem são a os igreja de ciganos, Filadélfia entre os ciganos. Então, para eles, é a igreja dos ciganos ou a igreja dos latinos. Então, não é e uma eles igreja olham... E assim, e geralmente esse povo, que é o latino que tá aqui, geralmente, eu não estou generalizando, mas é um povo que tem um poder aquisitivo menor do que o próprio espanhol. E olha que aqui a desigualdade social não é tão grande. Então, ele olha e fala assim, mas esse povo tem que se apegar em alguma crença. Ele tem que acreditar em alguma coisa pra ele sobreviver nesse mundo cruel, entendeu? Então, é por isso que eles têm isso. Agora, Acho quando que é eles mais veem... uma mandinga. Então, né, eles precisam acreditar em alguma coisa e tal. Agora, quando eles veem um espanhol, diretor da escola, que tá na frente da igreja e tem sua vida transformada, sabe? Ele fala, cara, que legal, isso é pra mim também. Isso faz sentido pra minha vida, vida, Isso faz sentido né? pra minha vida. Mas deixar claro
claro, existem brasileiros aqui plantando igreja, fazendo trabalho incríveis, tá? Então eu não quero desvalorizar o trabalho. Eu Mas tô falando pelo nosso ponto de vista. Entenderam essa questão cultural, né, amor? Exatamente, que estão trabalhando com espanhóis, sabe? Que estão trazendo espanhóis, enfim, é uma realidade. E só dá pra entender estando aqui, cara, estando aqui por um bom tempo. É difícil a gente explicar. A gente ia pras igrejas e falava, é difícil explicar, só estando lá, só conhecendo, só vivendo com eles mesmo, vivendo com a gente, pra entender o que é a realidade aqui, porque contar não é suficiente, sabe? Você vai criar na sua mente... Mas quando você contava, a igreja aqui no Brasil reagia como? Reagia como... Vou imaginar uma reação. Reagia como, uau, isso acontece lá longe, ou então reagia assim, nossa, acho que eles estão exagerando, cara, não deve ser só isso. Cara... Ou não deve ser desse... Como que vocês percebiam o feedback? Acho que a maioria das pessoas ficaram chocadas de saber que era muito, muito pouco na Espanha. Porque você tem a visão de Europa, né? Berço da Reforma Protestante, né? As igrejas inglesas e tal, generalizam, né? A Europa é isso, né? Por mais que saibam que muito do evangélico, ele é nominal, né? A questão dos ingleses, tem muita gente que é de família evangélica e tal, no Reino Unido, mas acho que ainda tem, né? Uma presença evangélica, tem uma fé evangélica, mas realmente aqui não existe, não é conhecido, é um remanescente mesmo, e é com eles que a gente tem lutado, né? Então, a maioria ficou muito surpresa, e assim, a gente gosta muito de conversar com jovens, e os jovens gostam muito de conversar com a gente, né? Então a gente teve a oportunidade de conversar com vários jovens lá no Brasil, e cara, quase todos eles falaram, a gente quer passar um tempo na sua casa. Eu quero dedicar minhas férias pra ir pra casa de vocês. Pra conhecer a igreja de vocês, e conhecer o evangélico. Porque só assim, pra ter uma pequena tal, noção do que é, né, cara? Porque aí, novo business muito surgindo. Distante. Airbnb. Airbnb. Só cobrar. Airbnb missionário. Só cobrar. Fala assim, não, beleza, vocês vêm, paga aqui uma ajuda, porque o brasileiro vai querer tomar 2 banhos por dia, né? Aquela história. Vocês já não devem tomar mais, né? Vai ligar o aquecedor que a gente não liga, né? No inverno. Vocês ainda tomam 2 banhos por dia ou já adaptaram? Cara, ontem eu tomei 2, hoje eu já tomei um, vou tomar outro. Os meninos também tomam 2. Mas é rapidinho, né? Só pra dar aquela ducha, assim, porque não dá conta de... A gente tá no verão, né? Não. Pergunta de novo no inverno. Fevereiro, né? Fevereiro, Paulinho, a gente tava falando aqui da importância de você se preparar, de você ir com treinamento, você tá preparado tanto para ir quanto para voltar, né? A intencionalidade certa, isso aí. E aqui na Tente Brasil, nesse segundo semestre de 2024, nós teremos 2 oportunidades de treinamento. No mês de outubro, teremos nosso famoso Go Experience, batizado pela Adriana. Que legal, que demais. Até hoje a gente tem, a Adri nos ajudou a criar esse curso, deu nome e tudo mais. Lá antes da pandemia, né? Um pouquinho antes. Que legal, sim, um pouquinho antes. E a gente segue firme com ele. Então, durante o mês de outubro, dessa vez vai ser às quartas-feiras à noite, no horário do Brasil. A gente vai começar a primeira aula no dia 9 de outubro. Então, porque outubro tem 5 quartas-feiras. Então, a gente vai do dia 9 ao dia 30, começando na segunda quarta-feira de outubro. As inscrições já estão abertas, você entra lá no site, então se você quer entender um pouquinho mais, aprender sobre como levar a sua profissão para o seu local de trabalho, qual a importância de você levar o evangelho para todos os povos, quais são as oportunidades tanto de trabalho quanto de empreendimento, como você pode desenvolver o seu próprio negócio, como seria a sua jornada rumo a esse campo missionário, você se inscreve lá, você e a sua família pagam uma inscrição só e vocês participam online com a gente do Go Experience. E em novembro, eu já falei isso aqui no Jetlag, mas eu quero contar aí a nossa promoção. Até fiz um videozinho no Instagram, deu a louca no gerente. Que da hora. Me inspirei no atacadão aqui, né? Pra fazer o vídeo. O gerente ficou maluco. Exatamente. Depois vocês olhem lá no Instagram, Brasil Tente, pra vocês verem Gustavo pagando mico de gerente de supermercado. Mas olha que legal. A gente conseguiu algumas ofertas e subsídios pro Go Equipped desse ano, que vai acontecer em Recife. Uau. Então, pela primeira vez no Nordeste, lá em Recife, que é uma cidade bem grande, bem pujante, com um montão de crente e bem pertinho de João Pessoa, cheio de crente da Paraíba, cheio de crente de Pernambuco, pra poder ir lá participar. A gente vai fazer o Go
Go Equipped na Igreja Rio, que é uma igreja super bacana, bem localizada, com um espaço bem legal. Nós faremos esse curso, vai acontecer no dia 20 de novembro, 21, 22 e 23. Só que dia 21 e 22 é dia útil, dia 20 é feriado, 23 é sábado. Então é dia útil, então durante o dia a gente não vai fazer, a gente vai fazer só à noite, nos dias 21 e 22. E durante o dia os professores estarão à disposição, nós vamos marcar eu achei que café pedir pra praia, com os professores, Gustavo. praia com tubarão, com os professores. A gente não vai pra Porto de Galinhas não, Adriana. A gente vai estar em Recife e lá a gente vai ter esse curso, e esse curso vai sair por R$180. Se você se inscrever até 30 de setembro. R$180. Então essa é a única oportunidade de ouvir isso, porque no próximo já não vai ser esse preço. No próximo o preço já vai subir pra 230. Caramba, o último para 280. legal. Então isso só foi possível porque nós conseguimos subsídios, nós conseguimos ofertas de irmãos que acreditam nesse projeto. Que da então a gente conseguiu bancar boa parte, a maior parte, na verdade, do curso. Geralmente a gente cobra R$480 por esse curso e dessa vez está R$180. Então corre lá no site da Tente Brasil, se inscreva, faça e não perca tempo. Ouviu o jet lag, vai lá e se inscreva. Depois você vê onde você vai se hospedar, depois você vê os detalhes. É R$180. É pouco. Muito bom. Muito então, bom. Já que tá na promoção, já pega o Airbnb bom aí pra você. Pois é, aproveita. Já vai Entra lá em contato, visitar os tubarões um dia antes. E a gente vai ter oportunidade nessa quinta e sexta-feira de você se relacionar com os professores. Cara, inclusive o Steiner, que é o fundador da Tente. Nossa, o Steiner vai estar. Completa 25 anos. Ele e a esposa dele veio pela primeira vez no Brasil. Ela vai dar as aulas sobre disciplinas espirituais e vai nos ajudar ali, né, trazendo a experiência deles que viveram no Azerbaijão e que são missionários e que lideram uma agência missionária há tantos anos. O Steiner tem ótimas ideias, coisas novas, histórias bacanas pra contar. Ele acabou de chegar da Etiópia, onde ele deu treinamento, esse mesmo treinamento pra centenas de pessoas. Então tem muita coisa bacana pra gente conversar. O Steiner é muito incrível, gente. E o Hugo vai estar também ou não? Vai. O Hugo vai também. Vai ser um time bem bacana. Team, hein? Eu, Hugo e Steiner dessa vez. E aí vamos ter algumas surpresas, né? Como, por exemplo, a esposa do Steiner que vai estar lá. E eu tô convidando pra aparecer aqui e ali alguns outros missiólogos que moram ali em volta de Recife, que eu não vou perder a oportunidade de ter esses amigos queridos com a gente. Mas o próximo jet lag eu conto. Escutem todos. Tá, o próximo você conta, mas esse você já faz inscrição. Isso aí. Eu conto quem são as surpresas. Muito bom, gente. Legal demais essa conversa. Obrigado, Gustavo, por nos conduzir aqui nessa reflexão. Essas coisinhas a gente tá aguardando pra contar. Tem um monte de gente perguntando. E quando vocês vão contar sobre a viagem e tal? Aqui tá um resuminho, pelo menos, do que a gente viveu. Só pra reafirmar mais uma vez, a gente curtiu demais. Foi um tempo muito precioso. Foram 7 semanas intensas de falar muito português. Isso foi bom. Sim, foi muito Eu tava até com medo de esquecer o espanhol. Chegando aqui, deu pra ver que ainda dá pra se virar em espanhol e tal, né? Esses dias até discuti com a atendente no telefone em espanhol. Eu falei, já tô no nível avançado, né? Já consigo discutir com a atendente no call center, né? Em espanhol. Mas estamos de volta, nos readaptando, cada vez mais apaixonados pela Espanha e pelo que a gente faz aqui, apaixonado pelo povo espanhol e cada vez mais, né? Essa ida ao Brasil serviu pra confirmar ainda mais o nosso chamado pra Espanha, né? De ver a realidade brasileira e a necessidade da Espanha, a gente poder estar aqui e colocar nosso grãozinho de areia na presença evangélica aqui na Espanha. Foi muito bom, foi difícil de despedir da família, muito difícil. Foi difícil. Os sobrinhos, gente, como os sobrinhos, todos os nossos sobrinhos gostam muito da gente. Família, assim, foi muito, muito difícil. Pai, mãe, nossa, foi muito, muito difícil. Mas a gente sabe por que a gente tá aqui na Espanha, né, amor? A gente tem a segurança e a convicção de que é pra gente estar aqui nesse momento. Então, é nisso que a gente se agarrou. Isso. Obrigado, Gustavo. A gente se vê, então, mês que vem com o jet lag tradicional, entrevistando, né? Se bem que, né, a gente tá meio que dentro da categoria. Hoje ficou um episódio entre brasileiros morando no exterior, misturado com os temas especiais que a gente faz aqui dentro do jet lag, de vez em quando. Mas mês que vem a gente se vê aqui com mais alguém, um casal, um homem, uma mulher, sei lá, que você tá preparando pra gente conversar aqui sobre experiências interculturais. Muito obrigada, Gustavo, por me convidar. Que honra, gente, por permitir que eu estivesse aqui no jet lag, falando à vontade. Ó, tô falando bastante agora.
Não é verdade? Ô, Dri, você pode ficar tranquila que depois que você voltar do Brasil da próxima vez, eu te chamo de novo. Será que a gente vai ter 3 mais anos, histórias galera. pra contar? Na hora que eu entrar pro mercado de trabalho de vez aqui, você vai ter que me chamar de novo. Aí você vai ser... Entra que você vem todo ano. Tá? Pode ficar despreocupada. E a gente, mês que vem, vai ter aí de volta a programação normal, com entrevistas, e eu já tô com um grupo muito bacana para um episódio especial de fim de ano sobre amizade, que vai ser muito legal. Muito que da bom, hora. gente. Então a gente se vê aí semana que vem, episódio normal do podcast Irmãos.com. Mês que vem, novo episódio de Jet Lag.